Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo vivo, que ela possa reinar no nosso coração, na nossa mente, que ela possa nos guardar e que assim nós venhamos aproveitar de mais um dia, regozijar no Senhor e também na força do seu poder fortalecermos por meio de sua palavra, mais um dia que nós temos para desfrutar da presença do Pai, para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, agora de maneira, através dos ensinos do Filho, que é a imagem do Deus invisível, é o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. Esse é o nosso Cristo, o Messias aguardado, o ungido. Quando nós aprendemos sobre Jesus, ontem ele até na leitura, eu acho que eu não cheguei a comentar sobre isso, mas eu achei tão lindo que Jesus fala assim, olha, deixa eu ler, ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, nosso objetivo hoje é que Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, nos revele o Pai. Porque não é possível, Jesus é o único mediador, então não é possível conhecer o Pai de outra maneira que senão pelo Filho. E hoje nós temos a oportunidade, vamos analisar mais outros 3 capítulos do Evangelho, da maneira como escreveu Mateus, e nós vamos analisar sobre Cristo, sua mensagem, sua doutrina, sua conduta, seu caráter, seu amor, sua compaixão. E conforme nós vamos contemplando a imagem de Jesus, o Espírito Santo vai nos fazendo parecer com eles, vai nos tornando cópias de Jesus, como é um ministério tão abençoado do Jesus Cop, que eu gosto muito. Amém? Eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar do capítulo 14 até o capítulo 16. Eu espero que essa live edifique a sua vida. Eu comecei um pouquinho mais cedo hoje, para poder aproveitar esse último dia de semana de férias com as crianças. Mas eu creio que você que está assistindo depois, se você está aqui é porque o Pai te chamou para ir mais profundo. E parabéns por persistir. Deus quer levantar pessoas que têm disciplina. Quantas vezes nos falta disciplina? Nós começamos algo, nós temos boas intenções, mas por falta de disciplina nós não alcançamos o resultado. Jesus vai falar que é necessária essa disciplina quando ele vai falar: vocês devem permanecer até o fim. Vocês devem perseverar. Não apenas começar. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo. Então vai até o final do ano, vamos terminar juntos, esse plano, esse propósito de leitura e estudo bíblico, e vai ser muito edificante, amém? Deixa eu cumprimentar aqui a Kênia, querida, já entrou, Jesus te abençoe, Dona Piedade também. Eu peço perdão por mudar o horário, gente, de forma repentina, eu não gosto de fazer isso, eu realmente tenho a live como uma direção que o Senhor me deu, e eu gosto de fazer da melhor excelência, da melhor maneira, como se Jesus tivesse me feito um contrato. Mas hoje eu achei que melhor, por bem da família, que a gente pudesse desfrutar, de uma tarde juntos, e aí nós vamos aproveitar um pouquinho mais, então eu trouxe um pouquinho para mais cedo. Eu espero com isso não prejudicar ninguém. Paz do Senhor Jesus, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. O Senhor é o motivo e a razão da nossa adoração, da nossa vida, do nosso respirar. Porque sem Ti, Senhor, nós não estaríamos aqui. O Senhor, ó Deus, é quem criou todas as coisas por meio da Tua palavra, por meio do Filho, o Verbo vivo. E todas as coisas apenas subsistem por causa da Tua palavra também. Então, por meio da Tua palavra, o Senhor mantém todas as coisas, Senhor, ainda em ordem, conservadas. E eu te peço, Pai, nessa tarde, no nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que o Senhor nos ensine a sair do comodismo e da superficialidade, que nós não conheçamos o Senhor somente por religião e um conjunto de regras, que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor que vai além de todas as coisas, Senhor. Um relacionamento íntimo com o Senhor, de amor e de compaixão e misericórdia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a praticar a justiça que o Senhor espera de nós. Enquanto estivermos nessa live, o Espírito Santo revela-nos aquilo que só o Senhor pode revelar. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Sossô, querida, seja bem-vinda. Então hoje nós vamos, com a graça do Senhor, meditar em Mateus capítulo 14 ao 16. E que bom é estar aqui com vocês. Até rimou. O capítulo 14 de Mateus, nós vamos ver, a questão de João Batista e a morte de João Batista, e também o poder de Jesus, multiplicador. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
Vamos começar com João Batista, né? Herodes, quando ele vê tudo que Jesus está fazendo, ele fica maravilhado e ele começa a se preocupar também, porque ele fala, será que não é João Batista, né, que ressuscitou? E aí a Bíblia diz que a Bíblia começa a narrar o que aconteceu com João, antes mesmo dessa passagem, né, de Herodes ficar preocupado com Jesus Cristo. A Bíblia diz que vai narrar essa história, que o que acontece? Herodes, ele tinha um caso, né? Ele era casado com a mulher do irmão dele. Então, na verdade, vamos dizer assim, a mulher dele, a companheira dele, ele era Herodias, que era a esposa do irmão dele. Então, João ficava apontando esse erro de Herodes e falando com ele assim, ó, você está errado, você está desobedecendo a lei, porque você está com a mulher do seu irmão. E isso desagradava muito a Herodias, que era essa mulher do Herodes. Então Herodias, ela, para agradar Herodias, olha só, Herodes, para agradar a mulher, ele vai mandar prender João. Só que uma coisa que é interessante é que o Herodes, ele não queria matar João. E ele também tinha medo de matar João. Porque se ele mata João, que era o que a mulher dele queria, se ele mata João, o que ia acontecer? Ele podia causar um motim, porque as pessoas consideravam João um profeta. Então a gente vai ver, perdão, a gente estava chamando aqui. Então a gente vai ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Deixa eu só colocar isso aqui, gente, um minutinho. Ok. Então, gente, nós vamos perceber, meu Deus do céu. Perdão. Então a pessoa ligando desesperadamente. Então nós vamos perceber que aí a Bíblia vai dizer o que vai acontecer. Vai ter uma festa na casa de Herodes, né, lá no palácio, e a filha da Herodias vai dançar. E enquanto a filha da Herodias dança, o Herodes, talvez já embriagado, né, para além já das suas percepções, ele começa então, ele vai falar então diante de todos os convidados que aquilo que aquela menina pedisse, mesmo que metade do reino dele, ele iria conceder. E aí a menina vai consultar a mãe, e essa mulher que a gente vai ver que é até engraçado, agora eu falando, eu tô pensando, gente, depois eu falo sobre isso. Essa mulher que governa Herodes, ela vai controlar, tem esse espírito de Jezabel que controla tudo. Essa mulher que controla tudo, ela é a rainha, sabe? Por trás dos panos é ela que governa, é ela que lidera esse espírito jezabélico. E aí o que acontece? Ela fala com a filha dela, você vai pedir o Herodes a cabeça de João Batista. E o que acontece? Herodes, preocupado com o que as pessoas iam dizer, porque ele falou na frente de todos os convidados que ele faria qualquer coisa por ela, Herodes então vai fazer o que ela pediu. E então ele manda cortar a cabeça do João Batista, um grande homem de Deus, um grande profeta que preparou o caminho para nosso Senhor Jesus. E aquele homem então ali se encerra seu ministério. E eles trazem a cabeça de João Batista numa bandeja de prata para a alegria de Herodias. Por que eu comecei a rir, gente? Porque a Bíblia diz que João Batista viria no espírito de Elias. E é muito interessante ver que por que João Batista vem com o espírito de Elias? Porque ele aponta para o erro da liderança. Assim como Elias falava cara a cara com Acabe. Acabe fala com ele, chegou o perturbador de Israel. Não sou eu que perturbo Israel, é você. Com aquela esposa maldita que você tem, você e seus idólatras. É você, com as minhas palavras agora, seu banana, que é governado por essa mulher maligna. Você que perturba Israel com seu pecado. Então a gente vai ver que da mesma forma como Elias apontava o erro de Herodes, Elias apontava o erro de Acabe, João Batista vai apontar o erro também da liderança. E eu comecei a rir porque a gente vai ver, gente, que ele fazia tudo por essa mulher. Ele mandou prender João para agradar. Essa mulher, você vai ver que ela é uma controladora, porque ela vai usar a filha dela para alcançar o seu próprio desejo. Então, é o espírito que havia ali sobre Jezabel, estava também sobre Herodias, controlando todas as coisas, né? E nós vemos também o levante do profeta contra isso. É interessante nós falarmos que Herodes não teve medo.
Ele apontou o erro quando é necessário, quando Deus nos chama da maneira certa. O erro deve ser apontado, ainda que isso nos custe a nossa própria vida, como custou a vida de João Batista. Mas eu queria falar com vocês uma coisa que Deus falou comigo enquanto eu estava lendo, e eu quero compartilhar com vocês. Nessa primeira perícope do capítulo 14, que é o versículo 1 até o 12, uma coisa que me chamou muita atenção é a maneira como muitas das vezes nós não nos preocupamos com agradar a Deus. E nós tomamos atitudes e outras atitudes sempre procurando agradar ou a nós mesmos ou as pessoas. E é por isso que Jesus vai falar, olha, se você quer ser meu seguidor, você vai ter que abrir mão dos seus próprios interesses. Para me seguir, você vai ter que abrir mão das suas opiniões, dos seus achismos, para fazer a minha vontade, a vontade do Pai que me enviou e não a sua. Porque olha só, gente, reparem comigo, Herodes mandou prender João para agradar Herodias. Então a prisão de João já não era uma coisa que o próprio Herodes queria, porque eu creio que o próprio Herodes tinha um certo afeto por João Batista. Talvez ele tinha até uma certa fé ali lá no fundinho de que ele fosse um profeta, mas ele queria agradar a mulher. Então o que ele faz? Ele manda prender João Batista. Aí vem a menina e dança. E o que acontece com aquela dança? Aquela dança mexe com os desejos dele, se agradar. E então ele, para agradar a menina, ele vai oferecer algo muito pesado, que é, te dou até metade do meu reino. E aí a menina vai, conversa com a mãe, segundo seus próprios interesses, vai pedir a cabeça de João Batista. O Herodes só matou João Batista porque ele queria agradar os convidados. Porque a Bíblia diz que ele ficou com medo, porque ele falou na frente de todo mundo. Então, no fundo, ele poderia até voltar atrás, mas outras pessoas viram. Então, como que eu vou ser visto diante dessas pessoas? Eu não posso desagradar essas pessoas. Isso vai ser ruim pra mim, sabe assim? Então, quando eu tava vendo todas essas coisas, o Senhor falou no meu coração, como é terrível quando nós vivemos uma vida procurando agradar as pessoas. Nós nunca vamos conseguir. E isso vai causar muitas maldições. Nós não vivemos para agradar a nós mesmos. Nós não vivemos para agradar as pessoas. Herodes era um fraco, porque primeiro que ele começou pecando, né, com a esposa do irmão. Depois porque ele prendeu João Batista para agradar a mulher. E aí ele mata João Batista para agradar os seus convidados. Então que nós não venhamos nos render aos nossos desejos, nem a essa vaidade de querer agradar todo mundo. Porque mais vale agradar a Deus do que aos homens. Amém? E aí a gente vai ver que João Batista morre, Jesus, ele vai sentir a morte de João, né? A Bíblia vai mostrar essa humanidade de Jesus, né? Ele vai sentir a morte de João Batista. Quando ele fica sabendo que João Batista morreu, ele vai para um lugar isolado com o objetivo de ficar sozinho. Sabe, tá tudo bem quando a gente não tá bem, a gente desmarcar alguns compromissos, por mais santos que eles sejam, para ter um tempo a sós. O próprio Jesus fazia muito isso. Não é a sós sozinho, é a sós com o Pai. Eu preciso de um tempo com Deus, eu preciso reabastecer minhas baterias, eu preciso de um up espiritual, eu preciso de uma ajuda aqui, de um gás. Vai ter dias, gente, que a gente vai precisar fazer isso, vai ter dias que a gente vai ter que desmarcar coisas, vai ter dia que a gente vai ter que falar não para convites, mesmo que sejam coisas boas e lícitas, para a gente poder ir para esse lugar de onde nós vamos reabastecer com o Pai na presença de Deus. Jesus foi para um lugar para ficar só que as multidões descobriram para onde ele ia e começaram a segui-lo. E aí o que aconteceu? Quando ele viu essa grande multidão, Jesus teve compaixão deles. Jesus teve compaixão da multidão, né? E aí ele vai curar os enfermos e vai passar tempo ali com aquelas pessoas, né, que eram como ovelhas desgarradas. Aí a Bíblia diz que vai começar a entardecer e os discípulos começam a se preocupar, porque o lugar que eles estavam ali não tinha nenhuma lojinha, né? Não é igual hoje, que tem uma barraquinha. Quando a gente faz um evento, tem sempre uma barraca, tem sempre um vendedor ambulante. Não era assim. Então os discípulos falam, Senhor, despede a multidão, porque vai ficar de noite e não tem lugar para comer. Se essas pessoas forem embora tarde da noite sem terem comido nada o dia todo, elas vão desmaiar no meio do caminho, né? E aí Jesus vai falar, não, vocês que devem dar comida para elas. Nós, sim, vocês, está falando para os discípulos, vocês são responsáveis por alimentar as pessoas. E aí eles vão dizer, nossa, mas a gente não tem nada, o que vocês têm? Temos apenas 5 pães e 2 peixinhos.
E aí Jesus fala, tragam para cá. E aí Jesus vai mandar todo mundo se assentar, ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ele abençoa aqueles pães, ele dá graça por aqueles pães, e ele começa a repartir, e conforme ele vai repartindo aqueles pães vão se multiplicando, multiplicando, a ponto de que todos puderam comer à vontade, e ainda sobraram 12 cestos cheios de sobra, gente, todo mundo comeu bem, à vontade, e ainda sobrou 12 cestos com cada uma dessas sobras. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então vamos voltar rapidinho, só para a gente analisar uns fatos. Eu queria começar com o fato da compaixão de Jesus. Mesmo ele estando em um momento de dor e de luto, ele se compadece dos necessitados. Então olha, o luto, viver o luto é necessário. Jesus saiu para poder ficar um tempo isolado, mas o tempo de luto dele cessou quando ele viu que outras pessoas precisavam que ele continuasse. Sabe, muitas das vezes nós vemos pessoas passando por lutos, mas que muitas vezes já deveriam ter encerrado. Jesus está dizendo, olha, existe vida aí. O luto, ele é doloroso e ele precisa ser vivido, ele precisa de cuidado. Aquela pessoa que está enlutada, ela precisa de cuidados, ela precisa de carinho, ela precisa de compaixão. Mas para muitos enlutados, Jesus está querendo dizer também, olha, é hora de olhar ao seu redor e perceber que você ainda tem vida e que as pessoas ainda precisam do que existe dentro de você. Jesus foi chorar o seu luto, mas ao ver a compaixão das pessoas, ao ver a necessidade das pessoas, ele se compadece. Então o que nós viemos entender, existe o tempo do luto, existe o tempo do chorar, mas tem uma hora que a gente vai ter que se levantar, porque tem pessoas que Deus nos deu alguma coisa, um ministério, um chamado, e existem pessoas que vão precisar desse chamado que Deus confiou a nós para se reerguerem. Amém? E aí a gente vai ver o próprio Senhor Jesus, né, curando os enfermos, né, ele estava ali realmente afetando positivamente a vida daquelas pessoas, né, impactando a vida daquelas pessoas. E aí a Bíblia diz que ele vê a necessidade do pão. Mas Jesus não fala assim, agora eu vou alimentar essas pessoas. Não, ele fala para os discípulos, vocês devem alimentá-las. É responsabilidade de vocês de alimentar essa grande multidão. E aí os discípulos falam, nós? Quem somos nós? Quantas vezes nós pensamos a mesma coisa? Nós falamos, eu não tenho capacidade, eu não tenho conteúdo para isso, eu não consigo, quem sou eu para alimentar uma multidão? Mas se nós formos fiéis no pouco, entendendo que com o pouquinho que a gente tem, levando para Jesus, perceba que Jesus diz, tragam para cá. Quando a gente apresenta a Jesus o pouco que nós temos, não para nos abençoar, não era para os discípulos se encherem até se fartarem, mas era para que os discípulos pudessem se alimentar e alimentar também toda aquela multidão. Então a bênção é muito importante a gente lembrar, porque tem muitas pessoas que estão pedindo a Jesus multiplicação, mas que vai abençoar somente a si mesmo. Então tem pessoas que vão dizer, Senhor Jesus, me abençoa, me enriquece, porque eu quero um grande ministério para eu poder viajar, para eu poder ser reconhecido, para eu poder fazer isso. Peraí, é para você mesmo que você quer que multiplique, não vai multiplicar. Agora, se você tem propósito para alcançar uma multidão ao seu redor, você pode ter pouco que eu vou multiplicar. É interessante porque 5 pães e 2 peixes e renderam 12 cestos cheios. Muitos vão entender que esses 12 cestos é porque cada discípulo foi, né? Eram 12 discípulos, cada discípulo foi ali servindo e também depois recolhendo, né, aquilo que havia sobrado. Então, cada um dos discípulos trabalhou. E unidos ali naquele trabalho, toda uma multidão foi satisfeita. Amém? O que a gente tem que entender? Tem uma parte que cabe a nós, humanos. Nós temos que andar em unidade. Nós temos que servir com disponibilidade, com alegria de coração. Mas o sobrenatural, gente, quem vai fazer é Jesus. O sobrenatural, porque 5 pães talvez alimentaria 2 discípulos. 3 discípulos, vamos falar assim, né? Melhor. Vamos dizer que cada um vai comer ali 1,5 mais ou menos. 5 pães só poderia alimentar 3 discípulos, 2 peixes, então vamos fazer assim, 5 discípulos. Só que aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000. Jesus,
Ele opera milagres e maravilhas. Ele multiplica, gente, de forma extraordinária. Quando o objetivo não é apenas nos fartar, mas fartar as pessoas, os necessitados ao nosso redor. E aí, Jesus então insiste com seus discípulos para voltar para o barco e atravessar para o outro lado do mar, enquanto ele vai despedindo as multidões. E aí os discípulos vão, e aí Jesus fica sozinho no monte para orar. Agora eu vou reabastecer as minhas energias. Então, gente, não se esqueça, tem uma hora que a gente tem que ficar sozinho com o Pai, é só nós. Mesmo que, porque tem culto de manhã, tem culto de noite, e tem que servir, e tem obra. Olha, uma coisa que a gente sempre tem que pensar, nós nunca podemos negligenciar o nosso tempo com Deus, nosso tempo individual com Deus. A igreja é uma extensão do reino de Deus, é o corpo de Cristo. Como é precioso quando nós andamos ali juntos em comunhão. Mas se você, tem pessoas que muitas vezes a gente vai ver esse erro. Olha, eu vou na igreja todos os dias, se tiver de manhã, de noite, de tarde, sempre fazendo alguma coisa. E isso não é suficiente. Porque a gente vai para a igreja para derramar aquilo que nós preenchemos no secreto. Como que a gente vai ficar só derramando, se a gente não está se enchendo? Jesus tinha um tempo com a multidão, mas tinha tempo que ele ficava sós com o Pai. E olha que ele era Deus. Ele é Deus. Não negligencie o seu tempo com o Pai. Sozinho. A sós. Se for necessário falar não para alguma coisa, fale não. Mas não negligencie o seu tempo com o Pai. Amém? E então Jesus vai ficar sozinho e os discípulos sem Jesus no barco começam a lutar contra as ondas, né? Bravias que começaram ali a atingir o barco, né? Por causa de uma tempestade. Eles estão lá lutando, quando de repente eles conseguem ver, né? Andando sobre as águas, uma pessoa, né, que a princípio eles vão achar que é um fantasma. Imagina, gente, que à noite, no escuro, não tinha nada. Então, provavelmente, só quando vinha um relâmpago ou outro, que eles conseguiam ver aquele vulto, né? Então, os discípulos começaram a falar, é um fantasma. E aí, quando Jesus vai chegando perto, Jesus vai então falar, não precisa ficar com medo, tenham coragem, sou eu. E aí Pedro, né, muito corajoso, muito ousado, é um grande líder, mas também, né, com seus defeitos. A Bíblia mostra sempre essa humanidade, né, das pessoas. Pedro vai então falar, se és tu mesmo, eu quero ir aí ter contigo, eu também quero andar sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus falou, pode vir, e Pedro salta do barco. Gente, muitas pessoas falam mal de Pedro. Porque Pedro afundou, mas ele saltou do barco, gente. João ficou lá, quietinho. Tomé, o Judas, Tadeu, todo mundo quietinho no barco. E as ondas, pulando, todo mundo tá lá. Mas Pedro teve coragem de, no meio de uma tempestade, pela voz de Jesus, fazer uma coisa ousada e maravilhosa. Pedro, gente, começou a andar sobre as águas. É o único homem que a Bíblia diz que vai andar sobre as águas. Jesus Cristo, o homem, também andou, mas ele, né, nós sabemos que ele é a própria divindade. Embora ele abriu mão, né, dos atributos de Deus, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então Pedro foi o único homem que tem registro que já andou sobre as águas, porque ele foi ousado. Então não vamos criticar Pedro, não. Agora, um fato é que, conforme ele está andando até Jesus, a tempestade, né, começa a assolar. Já estava assolando, mas por um momento ele tira o foco de Jesus e da coisa linda que estava acontecendo, que ele estava andando sobre as águas, e ele começa a focar nas ondas e no vento forte. E aí, quando ele foca na dificuldade, ele afunda. Enquanto os olhos dele estavam postos em Jesus, ele vivia o sobrenatural, mas quando ele começou a ficar com medo por causa daquilo que ele estava vendo, da onda, da dificuldade, ele começa então a afundar. E nós precisamos aprender, gente, a colocar os nossos olhos em Jesus. Vai ter momentos na nossa vida que vai ser punk. Nem sei se existe essa gíria, mas todos nós vamos passar por tribulações. E se os nossos olhos não estiverem fixos em Jesus, nós vamos afundar. O mais lindo é que Pedro começa a afundar, mas ele clama. Ele fala, Jesus, mestre, salva-me. Então, talvez você está num momento da sua vida que está tudo bem. Jesus está no barco, não tem tempestade, glória a Deus por isso. Talvez está num momento da sua vida que você tem que acordar Jesus. Ele está no barco, mas ele está dormindo.
E você tem que ir lá clamar: Jesus, acorda, Senhor. Talvez você está num momento da sua vida que a tempestade está tão forte, mas você está com tanta fé que você está andando sobre as águas. E talvez você está olhando, né, no meio dessa tempestade para as dificuldades e para a circunstância que parece impossível, e por causa de focar no impossível você está afundando. Mas olha, assim como Pedro, você pode estender as suas mãos e falar para ele: Jesus Cristo, salva-me. Que assim como ele fez com Pedro, tomando Pedro pela mão, né, e colocando ele ali sobre as águas, ele vai fazer com você também, porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? Acordei um pouquinho rouca hoje, acho que é alguma gripezinha, mas eu vou melhorar no nome de Jesus. Sossô, caiu a luz aí? Tá tudo bem. Que bom que deu pra você voltar já rapidinho, né? Dani, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoa. Muito bom estar com você aqui, viu? Então, gente, os discípulos, então, vão receber uma grande repreensão de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, então, toma Pedro, os dois vão pro barco, e aí quando Jesus entra no barco, o mar virou uma calmaria de novo. E aí Jesus vai falar assim: como é pequena a sua fé, seus homens de pequena fé. Por que vocês duvidaram? Vocês não acharam que a gente ia morrer afogado, né? Vocês não acharam que eu chamei vocês como meus discípulos, eu sendo o filho de Davi, o rei ungido, e que nós íamos morrer todo afogado? Não é isso que a história diz, não. Vocês têm que crer na palavra. E aí, naquele momento, os discípulos falam: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. A revelação de Jesus, gente, ela é uma revelação gradativa. Os discípulos viram grandes milagres, maravilhas, pelo que a gente já leu aqui em Mateus, tá? Já viram um paralítico andar, já viram um morto ressuscitar, a filha de Jairo, já viram leproso ser curado, ser purificado, eles já viram pão ser multiplicado. Eles acabaram de ver uma multiplicação extraordinária, sobrenatural. Mas quando eles passaram por aquela experiência, eles tiveram medo de novo, e eles viram Jesus, e abriu-se um pouquinho mais a mente deles para eles entenderem: opa, Jesus é o Filho de Deus. Quase que, né, eu fico pensando: Deus lá no céu, agora que vocês perceberam. Depois de ter visto todos esses milagres, depois de ouvir todo o sermão, depois de toda a confirmação, Jesus é batizado, Deus fala do céu: esse é o meu filho amado. Agora que vocês estão entendendo. Porque a revelação, ela é gradativa. E nós precisamos ter paciência com nós mesmos, conosco mesmos, e também com as pessoas ao nosso redor. Mesmo com experiências, a revelação de Deus, ela vai sendo gradativa na vida daquele que busca conhecer. E aí a Bíblia diz que ele atravessa o mar, chega a Genezaré. Quando ele chega ali, as pessoas vão levar todos os enfermos. E os enfermos, eles tinham tanta fé, uma fé tão genuína, tão sincera, tão extravagante, que eles criam que apenas tocando na orla dele, eles seriam curados. E de fato acontecia. Todos que tocavam no manto de Jesus eram curados. Amém? Porque esse Jesus, gente, ele é maravilhoso. Oi, irmã Cleude, seja bem-vinda, querida. Hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo, mas é sempre 2 horas, viu, amada? Eu espero você aqui todo dia, viu? Fiquei muito feliz em te ver aqui. Cacá, seja bem-vinda, minha companheira de lives diárias também. Vocês todas, né, que estão aqui, gente, obrigado por estarem aqui. Como é bom estar com vocês. Eu sempre estou me esquecendo da minha mãe, da dona Leni. Me perdoa, dona Leni, por estar esquecendo de mandar um beijo, um abraço para a senhora, viu? Que a senhora é muito especial para nós. Eu fico muito, muito feliz. O Senhor é testemunha que a senhora assiste as lives todos os dias, viu? Então, ó, quero honrar a senhora. Beijo no seu coração, mãezinha. Um beijo, essa missionária linda que também está sendo tremendamente usado por Deus como instrumento, né, para a sua palavra, para entendimento da vontade de Deus. Amo vocês, viu? Então vamos para o capítulo 15, gente. Mateus capítulo 15. O que vai acontecer? A Bíblia diz que alguns fariseus vêm até Jesus e vão perguntar para ele por que os discípulos dele não obedecem à tradição dos líderes religiosos, que é fazer uma cerimônia de purificação antes de comer. E aí Jesus vai começar a repreender os fariseus, né? E os mestres da lei, aqueles religiosos da época que estavam questionando por que eles não se lavavam da maneira como era o ritual, a cerimônia. E aí Jesus vai falar assim: vocês, seus hipócritas, Jesus vai falar assim: por que vocês, com as suas tradições,
vocês desobedecem aos mandamentos de Deus? Porque Deus falou assim, ó, honra seu pai e sua mãe, mas vocês burlam essa regra. Quando vocês falam para suas ofertas assim, para os seus bens assim, corban, significa que essa oferta esse bem se tornaria uma oferta ao Senhor. E assim, ao invés de abençoar o pai e a mãe, eles pegavam seus bens e ofertavam no templo. E só que essa oferta não era uma oferta generosa para agradar a Deus. Era como tudo que os fariseus faziam, a maior parte deles, apenas para se vangloriar. Apenas para aparecer para os homens. Né? Então a gente vai ver que Jesus vai criticá-los. Vocês não obedecem os mandamentos de Deus, porque Deus mandou honrar o pai e mãe, mas vocês inventam tradições orais e passam por cima do mandamento divino. E aí Jesus vai falar assim, é sobre vocês que Isaías profetizou, é sobre essa geração. Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A sua honra, ela é superficial, ela é apenas de ritual, mas seu coração não é verdadeiramente sincero para com Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fosse mandamento divino. Eles inventam doutrinas que foi o homem que inventou e falam que é de Deus, e que quem não cumprir essa doutrina está pecando e está fadado ao inferno. É tão atual quanto o jornal de amanhã. De pessoas que criam regras, criam doutrinas de homens, colocam cargas pesadas sobre outras pessoas e falam, se você não fizer assim, você vai para o inferno. Se você não guardar o sábado, você vai ser fadado ao inferno. Se você não usar esse tipo de roupa, você vai para o inferno. Se você não... Pessoas que estão trazendo tradições orais. Pessoas... Sabe o que os fariseus eram? Eram pessoas que começaram até bem. Eles não queriam... eles queriam... honrar a lei de Deus. Eles não queriam desvirtuar a lei de Deus. E aí eles começaram a fazer um grupo. O próprio nome fariseu significa separado. Eles queriam fazer um grupo distinto de pessoas que procuravam ali zelar pela palavra do Senhor. O problema, sabe o que aconteceu? Que eles começaram a sair da lei que Deus deu para Moisés e começaram a aplicar tradições orais. Não, mas a minha avó fazia assim, mas o meu bisavô fazia assim. Não, mas na época do meu tataravô era assim. Essas tradições que não veio da lei que Deus deu para Moisés. Eles foram acrescentando tradições de coisas que eles falavam que era o certo fazer, e que por fim eles faziam tudo pela pior motivação, que é o que Jesus vai criticar sempre. Vocês fazem para ser visto pelos homens. Vocês fazem só para aparecer, para ostentar religiosidade. E aí é nesse sentido que Jesus vai criticá-los abertamente. Esses fariseus, eles impregnavam nas pessoas mandamentos pesados e elas tinham que obedecer, porque senão elas eram a ralé da sociedade e eles eram os bons. E Jesus vai falar sobre eles: vocês ensinam ideias humanas, doutrinas humanas, como se fosse mandamento de Deus. Mas aí Jesus vai explicar: olha, o que contamina o homem não é as suas mãos, o que eles comem. O que contamina o homem é o que eles falam. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então o que o homem se contamina não é pela água. Ai, eu não posso beber essa água porque senão vou me tornar impuro. Esse ritual de purificação que os fariseus faziam antes de comer não era só uma questão de higiene. Era uma questão religiosa que os tornava cerimonialmente puros, mais santos. Você está entendendo? Então não é que Jesus está falando, gente, vocês podem comer sem lavar as mãos. Não é isso. Jesus está criticando o fato de que eles estão tão preocupados com o ritual de purificação que eles não estão preocupados com o próprio coração, que é de onde vem toda sorte de impureza, né? E aí ele vai falar do coração que vem os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. E são essas coisas que contaminam. Ou seja, ao invés de procurar lavar muito bem suas mãos, você deveria procurar lavar o seu coração. Oi, Regina, você tá aqui conosco, amada. Deixei você passar batido, me perdoa, viu? Glória a Deus, que bom estar com você aqui. Que Jesus te abençoe, viu?
Então, gente, o que contamina o homem não é aquilo que ele come ou que ele bebe. O que contamina o homem é o que está no interior dele. É o que está no interior. Aí, uma coisa que eu queria falar, que Deus falou no meu coração, sobre quando eu estava fazendo essa leitura. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Nesse momento, os discípulos vão falar com Jesus assim: Ô Jesus, o Senhor ofendeu os fariseus? Tô falando com as minhas palavras, né? Nessa versão fala assim, ó: os discípulos vão até Jesus e perguntam: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com o que acabou de dizer? E quando eu tava lendo isso, aí Jesus vai responder assim, ó: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Quando eu tava lendo isso aqui, Deus falou algo comigo, sabe? Às vezes as pessoas, elas, nesse zelo pela alma, não vamos falar nada não, porque essa pessoa vai ficar muito triste, vai se ofender. Não vamos expor o pecado dela não, porque senão isso vai ser um preconceito. E expor o pecado que eu tô falando não é para as outras pessoas, é para ela mesmo, é adverti-la, é disciplinar pessoas, é instruir pessoas. Sabe aquela ideia de que deixa todo mundo fazer tudo, porque, eu já escutei muito isso, sabe? Eu mesmo já pensei muito assim, a pessoa tá vivendo uma vida toda errada, mas ela tem um ministério na igreja, mas não vamos tirar o ministério dela não, porque senão essa alma vai acabar morrendo. Sabe aquela coisa, um zelo, um medo de ofender as pessoas? Mas sabe uma coisa, quando eu tava no início, Jesus falou comigo que a palavra ofende. A palavra ofende. Se a gente quiser agradar todo mundo, gente, a gente pode desistir da nossa vida, que se nem Jesus, o Deus perfeito encarnado, agradou, quem somos nós? E muito pelo contrário, a palavra de Jesus ofendia as pessoas, muitas pessoas. Mas Jesus é amor, mas ele também confronta o erro, ele confronta o pecado. Então, às vezes, aquilo que Deus nos usar para falar para as pessoas vai ofendê-las. Sabe, talvez elas não vão gostar, talvez elas vão até tramar um plano para nos matar, que foi o caso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. E com o João Batista também, que apontou o erro e acabou perdendo a cabeça. Agora, quem que mais que vale agradar? Deus ou os homens? Porque os homens, gente, eles vão, de qualquer forma, eles vão desagradar de nós, né? Agora, o fato é o seguinte, nós temos que entender uma coisa: se nem Jesus poupou a palavra dura, olha só o que ele falou para os discípulos: qualquer árvore que não foi meu pai que plantou, eu vou arrancar pela raiz. E tem dias que o próprio pai vai arrancar pela raiz. Tem árvores e ervas daninhas que a gente está adubando. Porque tadinho, vamos cuidar dela aqui. E olha, tem hora que a gente vai ter que repensar sobre isso. Esse medo de ofender as pessoas. Esse medo de matar as pessoas que na verdade muitas vezes já estão mortas espiritualmente. Né? E muitas vezes liderando outras pessoas, levando outras pessoas à morte, o que é pior. Então que o Senhor nos dê sabedoria. E aí nós vemos a história da mulher cananeia, que é uma história assim que me traz muita reflexão. Gente, Jesus, ele sai da Galileia, né? Ele estava lá em Cafarnaum, ele vai deixar a Galileia e vai para o norte. Na verdade, ele foi para Nazaré, né? Não sei se depois ele saiu. Aí ele voltou, né? Foi pro lado do mar, que vai para Genezaré. E aí chegam os mestres da lei lá de Jerusalém para ver Jesus. Ele sai da Galileia e sobe um pouquinho mais para a terra de Canaã, né? A terra de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não fazia parte do território israelita, ou seja, eram os povos pagãos. Mas Jesus vai anunciar a palavra ali. Quando ele vai para Tiro e Sidom, vem uma mulher atrás dele, que é chamada de mulher cananeia. E ela começa a clamar: tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, tem misericórdia de mim. E Jesus não respondia aquela mulher, gente. Jesus ignorava aquela mulher. Talvez algumas pessoas até pensassem assim: tá passando por tudo isso, mas é ímpia, né? Você também nem é judia, você nem é do povo de Deus. Por isso que Jesus não te responde, por isso que sua filha está endemoniada, porque você é uma pagã, porque você é uma gentia. Só que aquela mulher não desistiu de buscar Jesus. Gente, a resposta para tudo não é a origem de onde nós viemos,
mas é para onde que nós vamos. Nós podemos ter tido um passado terrível, mas se nós estamos em rumo, em direção a Jesus, nosso destino pode mudar. Aquela mulher, ela é ignorada por Jesus, mas ela não para de clamar, a ponto de que os discípulos começam a ficar incomodados, e aí eles falam assim: ah não, Jesus, manda ela embora, que tá cansativa essa mulher gritando atrás de nós. Tipo assim, já que o Senhor não vai responder, não vi nenhum discípulo falar assim: cura a filha dela, Senhor, o Senhor pode, resolve o problema dela. Não, ela tá incomodando a gente, que barulhada, manda ela embora. E aí Jesus vai responder para ela uma resposta muito dura. Ele vai falar assim: olha, eu vim para as ovelhas perdidas do meu povo, povo de Israel. E ela fala: eu sei. É verdade, disse a mulher. Olha só, é verdade. Você veio para o seu povo. Eu não faço parte do seu povo. Mas até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí ele diz: mulher, a sua fé é grande. Pode ir que a sua filha, seu pedido já foi atendido. E aí a filha dela foi curada daquele espírito maligno. E aí, sabe o que eu me lembrei? Hoje eu estava estudando sobre a festa da colheita, e eu me lembrei que na lei judaica, aqueles que tinham plantações, eles não podiam usar 100% da sua plantação. Lembra de Ruth? Quem tinha uma plantação não podia extrair tudo de uma plantação. Ele tinha que deixar as coisas que caíam, né? Enquanto aqueles que trabalhavam na colheita faziam a colheita, né? Panhavam ali as uvas, por exemplo, os cachos que iam caindo, eles não podiam vir uma segunda vez pegando, não. Aquilo que caía, aquilo que sobrava nas árvores, era para os pobres, para os estrangeiros, para esses marginalizados, né? Para esses necessitados. Então, quando eu ouvi isso, eu me lembrei da mulher cananeia. E eu fiquei pensando: poxa, essa mulher, ela reconheceu que ela era uma estrangeira, ela reconheceu que ela era uma necessitada, ela reconheceu que os frutos não eram para ela, mas que ela poderia usufruir, mesmo que daquele pouquinho ali que sobrava, que aquele pouco iria fazer toda a diferença. Ou seja, ela agiu com humildade e com fé, e Jesus reconhece a sinceridade dela e cura a filha dela. Lembrando que o que Jesus fala poderia ser bem levado como uma ofensa, né? Fala: olha, não é certo tirar a comida das crianças e jogar lá aos cachorros. Tá ventando, gente. É eu falar que eu vou fazer qualquer coisa com os meus filhos que arma chuva. Mas se chover, tá tudo bem também, que a gente ama a chuva. Não é verdade? Ah, Jesus, em tudo daremos graça. Então, olha só. Jesus estava falando assim: olha, a gente não vai dar para os cachorrinhos aquilo que é dos donos. Ela poderia ter falado assim: é isso? Você está me humilhando? Eu vou levar eu vou te denunciar por danos morais. Só que não, gente. Ela reconheceu: eu sei que eu sou pequena, eu sou necessitada, mas eu sei que até os cachorrinhos, essas migalhas que os cachorrinhos comem, ou até os cachorros comem as migalhas que caem das mesas do seu dono. Ou seja, eu preciso de tão pouco. Eu preciso de tão pouco que já vai ser suficiente. Ou seja, ela teve uma grande fé, juntamente com uma grande humildade. Então a Bíblia diz que Jesus vai curar muitas pessoas. Uma grande multidão de aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros. E ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam ao Deus de Israel. Por quê? Pois o que era mudo falava, os paralíticos eram curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Gente, imagina que revolução, que coisa incrível. Imagina como se nós estivéssemos no hospital. E as pessoas vão chegando já enfermas de longa data, e elas vão saindo curadas, 100% curadas. Imagina o reboliço que estava acontecendo no mundo nessa época. Uma multidão e milhares de enfermos. Eu creio, Jesus, que nos últimos dias nós vamos ver isso de novo, um grande avivamento, hospitais sendo esvaziados, sabe, pelo poder do Espírito. Imagina um hospital que a gente vai entrar assim, vai ver uma ala inteira. Ninguém, todos foram milagrosamente curados. Não foi porque um remédio incrível que a ciência fez, não foi porque o tratamento mais tecnológico que criaram, não, porque Jesus passou ali.
milhares e milhares de pessoas curadas. Eu creio que nós vamos ver isso ainda antes do fim, de novo, em nome de Jesus. A Bíblia diz que vai haver uma segunda multiplicação de pães e peixes, capítulo 15, versículo 32. Jesus chama seus discípulos e diz: tenho compaixão dessa gente, eles estão aqui comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Se eu mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: onde conseguiremos comida suficiente para tamanha multidão nesse lugar deserto? Nós somos pessoas que só Deus para ter paciência com a gente mesmo, só Deus para ser tão misericordioso, tão longânimo, tão paciente. Jesus já havia multiplicado pão e peixe. Jesus multiplicou, gente, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Agora tem aqui uma quantidade menor, 4.000 pessoas, e os discípulos estão lá de novo. Como que nós vamos fazer, gente, para alimentar esse monte de gente? Tem uma coisa que nós temos um grande problema, é que a gente se esquece. Se eu sentar com cada uma de vocês que está aqui, cada um que assiste depois, eu tenho certeza que cada uma de nós teremos tantas coisas para compartilhar, de milagres, de provisões, de intervenções sobrenaturais de Deus. Mas na primeira dificuldade, a gente pergunta, não é possível, não vai dar, e que não sei o que, como é que nós vamos fazer? Que a gente se esquece. Os discípulos já tinham visto aquela grande multiplicação. Agora Jesus quer alimentar uma multidão ainda menor e eles começam de novo. A gente não tem comida, como é que nós vamos arrumar comida? Vocês não aprenderam nada? Fico imaginando Jesus com a gente, porque a gente faz isso. Quantas vezes a gente faz isso? Aí a Bíblia diz que Jesus fala: quantos pães vocês têm? E agora eles têm 7. É 2 a mais. Agora eles têm 7 pães e alguns peixinhos. Tem mais pão e menos pessoas. Só que a Bíblia diz que Jesus vai fazer a mesma coisa, vai dar graça por aquele pão. A gente sempre tem que agradecer, gente. Uma coisa que eu passei a fazer na minha casa e na minha vida, de olhar quando eu vou comer. E olha que eu sou uma pessoa que luta contra a ansiedade. Às vezes quando eu vejo eu tô com a comida na boca, Deus me lembra. Agradece por esse alimento. E não é vamos criar um ritual para orar antes da comida. Não é só isso. É um agradecimento de coração, sabe? Hoje eu peguei um pão de queijo, eu comi aquele pão de queijo, eu falei: Senhor, obrigado por esse pão de queijo, gente. Como é bom poder comer com fome. Como é triste quando uma pessoa está doente no hospital, não pode nem beber água, se coloca um algodãozinho na boca da pessoa, molhado. Como é triste quando você não tem fome, porque você está com qualquer doença que tira o apetite, não é verdade? Então vamos aprender a agradecer por tudo que Deus nos dá. Jesus pegou o alimento. Ele reconheceu que aquele alimento foi Deus que mandou. Ele agradece por aquele alimento. E, gente, é muito importante, nós nunca nos esquecemos de compartilhar. A multiplicação vem quando a gente não toma só para nós mesmos, quando a gente começa a repartir com as pessoas ao nosso redor. Tem muitas pessoas que têm problemas financeiros porque ela não entendeu ainda que o dinheiro dela não pode ser só para ela. Lembra que eu falei que a colheita não podia ser 100% do dono do campo? Ele não podia colher 100%, ele tinha que deixar as sobras para os necessitados. Da mesma forma, o dinheiro que Deus nos dá não pode ser só para nós. Tem pessoas que precisam de nós, da nossa solidariedade, da nossa piedade. Então é necessário que nós venhamos agradecer pelo que temos e aprender a compartilhar. Porque enquanto a gente compartilha, nós vamos ver milagres de multiplicação, gente, incríveis e sobrenaturais. Agora tenta guardar. Tudo que Deus te abençoar, você vai pôr como uma represa, uma represa, uma represa. Vai chegar um momento que Deus não vai te dar mais. Agora, se você for como um rio, vai chegando, vai embora. Vai chegando, vai embora. Deus vai sempre te mandar cada vez mais em uma fonte inesgotável. Amém? Eu acho interessante, gente, porque tinha mais pão, tinha menos pessoa, mas sobrou menos cestos. Então uma coisa que eu acho importante a gente salientar, assim, aquele primeiro milagre, ele foi tão sobrenatural e ainda sobrou tanto. Esse milagre de agora tinha até mais recurso, tinha menos pessoas, mas não sobrou tanto. Ou seja, Deus não está preocupado com o número, Deus quer mostrar que Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa. Vai além de cálculo humano, vai além daquilo que a gente possa mensurar. Deus faz o que Ele quer. Amém? E do jeito que Ele quer. Capítulo 16, a gente vê que os fariseus e os saduceus, que eram duas seitas religiosas que vão querer, que tem esse
esse zelo pela palavra de Deus, né? Eram os mais instruídos ali da Torá, eram os mais nobres ali, vamos dizer, na religião, espiritualmente. E quando eles estão ali, eles vão tentar pôr Jesus à prova e eles vão exigir que Jesus lhe mostre um sinal do céu. Como ontem nós falamos sobre esse sinal. Jesus repete que o único sinal que eles vão ver é o de Jonas, que assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, ele também ficaria, né, na sepultura. Ou seja, quando Jesus ressuscitasse, esse seria o grande sinal que de fato ele é o Messias aguardado, que cumpriu o seu propósito. É interessante que Jesus vai falar assim, olha, vocês conhecem de coisas físicas, vocês olham para o céu, vocês falam, olha, esse laranjado aqui significa que amanhã o dia vai ser bom. E essa cor aqui significa que amanhã vai chover, que o dia vai ser assim. Jesus fala assim, olha, vocês compreendem das coisas físicas, mas vocês não compreendem das coisas espirituais. Vocês compreendem dos sinais que a natureza dá, mas vocês não compreendem dos sinais que o Pai dá. Espiritualmente vocês são cegos. Quantas vezes nossos olhos estão tão focados no físico que a gente não considera o espiritual. Inclusive é isso que vai acontecer na próxima perícope. Perícope é um conjunto de versículos que tratam o mesmo tema, tá? Na próxima perícope, que é do versículo 5 até o versículo 12, Jesus, logo depois dos fariseus e dos saduceus pedirem um sinal, lembrando que os fariseus e os saduceus eram grupos que tinham zelo pela lei, que tinham seus ensinos, suas doutrinas, mas eles tinham suas diferenças, tá? Porque os fariseus criam na ressurreição, mas os saduceus não criam que ia ter ressurreição. Eles acreditavam que quem morresse, morreu, acabou. Não consigo entender como que alguém que segue a lei judaica pode acreditar nisso, né? Porque o próprio Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Tinha toda a questão com a sepultura, né? Porque eles criam que iria ressuscitar, então era necessário que os ossos fossem guardados ali na sepultura, era uma questão de honra. Mas enfim, depois que os saduceus e os fariseus foram ali instigar Jesus, botar Jesus à prova, pedir um sinal e tal, Jesus entrou no barco com os discípulos, com as crianças que eu ia falar. Então, depois de atravessar o mar, na verdade, os discípulos descobriram que tinha esquecido de levar pão. Jesus então adverte a eles, fiquem atentos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí eles começam a discutir entre si. Tá vendo? Pedro, eu falei com você que você tinha que pegar o pão lá. Não, Tiago, eu falei com você que eu sei que pegava o pão. Não, foi o Judas. O Judas deveria, ele fica com o dinheiro. O Judas não me deu dinheiro, eu não peguei o pão. Eles começaram a discutir por causa do pão. Porque Jesus falou, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí Jesus fica bravo com ele. Gente, o nosso problema não é pão. Vocês não viram que eu acabei de multiplicar? Vocês não viram que 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 homens? Que 7 pães e alguns peixinhos alimentaram 7.000 homens? Nosso problema não é o pão. Para de brigar por causa de pão. E aí Jesus xinga eles ali, né? Como vocês não conseguem entender que não estou falando de pão? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles entenderam que Jesus está falando do ensino dessas seitas religiosas, que muitas vezes era superficial, de pessoas que se achavam melhores do que as outras, que se achavam justas por si mesmas e por suas obras, que se achavam ali, que se orgulhavam das suas obras, quando por dentro eram pessoas impuras e pecadoras e também necessitadas de arrependimento, né? Era uma doutrina hipócrita. E Deus falou comigo quando eu li esse capítulo. Quantas vezes nós, como igreja de Cristo, nós estamos tão preocupados com o físico? Eles estavam brigando entre si, gente, por causa do pão. Quem que não pegou o pão? Jesus falou assim, gente, para de focar no pão. O pão eu multiplico. Foquem no que é espiritual. Não deixem ensino errado entre vocês. Não deixem acontecer divisão entre vocês. Não deixem entre vocês nenhuma raiz de amargura. Cuidado com o coração de vocês. Cuidado com as coisas espirituais. Busquem o meu Pai. Busquem as coisas espirituais. Busquem as coisas que estão no céu. Não precisa ficar se preocupando com a estrutura. Gente, porque eu vou fazer o impossível. Eu vou enviar recursos, eu vou multiplicar recursos. Eu vou fazer tudo o que é necessário no físico. Vocês busquem o espiritual. É isso que Deus falou comigo quando eu estava lendo esse trecho. E aí, a gente vai ver que o que vai acontecer aqui, né? Eles estão lá na região de Tiro e Sidom. E aí eles chegam numa região de Cesareia de Filipe, que era uma região muito conhecida pelos ídolos, pela idolatria que tinha ali. E nessa região, Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai falar, quem que as pessoas dizem que eu sou?
E aí muitos vão dizer, né? Os discípulos vão dizer, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, Jeremias ou outro profeta. E aí Jesus pergunta para ele, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, vai fazer aquela linda afirmação, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala com ele, Pedro, que privilégio que você tem. Porque quem te deu essa revelação aí, isso não veio de você não, isso foi meu Pai que está no céu que te revelou. E eu te digo, olha, você diz para mim quem eu sou e acertou. Agora eu digo quem você é Pedro. E sobre esta pedra eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas coisas que eu queria falar rapidamente, né, sobre esse trecho. A primeira coisa, Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas dizem a respeito dele, mas a preocupação de Jesus é sobre quem os discípulos dizem que ele é. Porque o povo lá do mundo, eles podem falar o que quiser de Jesus. Eles vão falar coisas terríveis de Jesus. É esperado dos endemoniados, daqueles que não têm o Espírito, daqueles que não temem a Deus. Porque chamavam Jesus até de endemoniado, que ele expulsava o demônio por Beelzebul, lembra? Agora, a preocupação de Jesus é, o que vocês dizem sobre mim? Como eu sou visto pelos meus discípulos? E agora ele vai se atentar para a opinião do seu povo, porque Jesus está preocupado com o que nós pensamos a respeito dele. Será que nós estamos tendo a revelação genuína de quem ele é? Pedro, então, Deus dá uma revelação grande para Pedro. E Pedro vai falar, tu és o Cristo. Cristo significa o ungido. A unção com óleo simbolizava que aquela pessoa era separada para uma obra muito importante, como os reis, né? Os reis que eram ungidos, os sacerdotes. Ele está dizendo, você é o ungido de Deus, o separado de Deus, o Messias de Deus, o enviado de Deus. E aí, uma coisa interessante é que quando a gente compreende quem Deus é, e a revelação de quem Deus é, ele também nos revela quem nós somos. Quando Pedro fala quem Jesus é, Jesus vai falar quem ele é, e eu digo, tu és Pedro. A palavra Pedro, o nome Pedro significa pedrinha. Jesus está dizendo assim, você é uma pedrinha, mas sobre esta rocha, esta pedra que é a afirmação que você fez de que eu sou o Messias, sobre o fundamento desta palavra, eu vou estabelecer a minha igreja. Sobre a afirmação, como Jesus, o Filho de Deus, toda a igreja de Jesus, não vou falar toda a igreja, a igreja de Jesus que está estabelecida sobre essa afirmação, ela vai persistir e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Jesus falou que aquilo que for ligado na terra vai ser ligado no céu e advertiu para os discípulos que não contassem que ele era o Cristo. A partir daquele momento, o tom começa a mudar, porque Jesus vai começar a falar para os discípulos que ele vai morrer, que ele vai ser entregue para os fariseus, para as autoridades em Jerusalém, e que ele ia sofrer muito e que ele iria morrer. E os discípulos ficavam um pouco escandalizados. Como assim você vai morrer? Porque era conhecido dos judeus que o reino do Messias duraria para sempre. Então, quando o Messias aparecesse, ele ia resolver todo o problema do mundo. Então, quando Jesus começa a falar, né, Jesus aparece como Messias, todo mundo fala, chegou ele. Ele é imortal, ele é todo poderoso, ele vai honrar Jerusalém, todo Israel, vai acabar com nossos inimigos. Só que o que Jesus tinha para fazer era muito mais que libertar Israel de Roma. Jesus tinha que libertar-nos, toda a humanidade, do pecado. E para isso ele precisava morrer. E os discípulos não compreendiam isso. A Bíblia diz que eles começaram a repreender ele, falar, não vai morrer não, o que é isso? Para de falar essas coisas. Para de falar essas coisas. Só que aí Pedro chama a atenção de Jesus. Chama Jesus no canto, como líder de todos do grupo ali, né? Abaixo de Jesus. Ele chama Jesus e fala, o senhor tem que parar de falar essas coisas. Vai desanimar os meninos. Com as minhas palavras, né? O senhor tem que parar de falar isso. Jamais que nós vamos deixar o senhor morrer. Jamais, Senhor, isso jamais te acontecerá. Nesse momento, Jesus fala com Pedro assim, aparta de mim, Satanás. Olha só. Por quê? Você é uma pedra de tropeço para mim. Ele acabou de chamar Pedro de pedra, dizendo que ele era uma pedrinha e que sobre aquela grande rocha, que era a afirmação de quem Jesus era, que ele estabeleceria a igreja dele na terra. Agora ele está chamando Pedro de pedra de tropeço.
Por quê? Porque Pedro estava considerando apenas o ponto de vista humano e não a perspectiva de Deus. Então vamos voltar aqui um pouquinho, gente. Primeiro, que eu queria comentar, Pedro tinha acabado de ser cheio do Espírito Santo e falar uma afirmação linda. Só que agora, influenciado pelo inimigo, ele também faz uma afirmação errada. Sabe, irmãs e irmãos, nós somos pessoas humanas e nós recebemos muitas influências. Pedro, influenciado por Deus, pelo próprio Pai, tinha falado uma frase linda na frente de todo mundo. Mas agora ele tinha uma influência maligna na mente dele, a ponto de Jesus falar: para trás de mim, Satanás. Então nós temos que vigiar muito, porque nós temos muitas influências. E nós precisamos, pelo Espírito Santo que há em nós, discernir os Espíritos, saber o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Porque uma mesma pessoa que pode ser muito usada por Deus, se ela se deixar, ela vai ser usada pelo diabo. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar firmes em Jesus, nos encher do Espírito Santo, para que nenhuma influência maligna possa de fato nos distorcer a palavra de Cristo em nós, criar confusão e engano na nossa mente. É por isso que a gente tem que estar sempre firmado no Senhor, na força do seu poder. Sempre lendo a Bíblia, orando, clamando pelo Espírito Santo, para a gente não se deixar levar por essas influências. Amém? E aí, uma coisa interessante é que esse finalzinho que Jesus vai falar com Pedro: olha, você está considerando as coisas pelo ponto de vista humano e não pela perspectiva de Deus. E nós precisamos alinhar a nossa mente com a vontade de Deus, alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Ninguém queria que Jesus morresse. Pedro vai querer ver o mestre dele morto? Não queria. Só que Jesus vai falar assim: olha, Pedro, não é porque você não quer que isso não vai acontecer, porque é a vontade de Deus. Você tem que alinhar suas expectativas com a expectativa de Deus, com a vontade de Deus. Porque não adianta eu querer andar com Jesus e achar que tem que ser da minha forma. Eu preciso aprender que a perspectiva de Deus não é a mesma humana. Com Deus, muitas vezes, o pouco é muito, o muito é pouco. O primeiro é o último é o primeiro. O maior é o menor é o maior, né? Então, que nossa mente seja alinhada à expectativa de Deus. E aí, Jesus começa aquele discurso forte do preço do discipulado, né? Que é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não se apegar à sua própria vida. Porque qual que é a vantagem de ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Nenhuma vantagem. E aí, quando eu estava estudando sobre isso, eu achei uma frase muito linda, que eu falei: vou ter que criar uma música com essa frase do ChatGPT. Fala assim: olha, discípulo não busca conforto, mas fidelidade. Perder a vida com Cristo é ganhar a eternidade. Eu achei tão lindo, vou repetir. Discípulo não busca conforto, mas fidelidade. Perder a vida com Cristo é ganhar a eternidade. Seria muito mais fácil para Pedro se ele não tivesse que enfrentar a morte de Jesus. Só que sem a morte de Jesus, sem a expiação de Jesus do nosso pecado na cruz, nós jamais acessaríamos o perdão dos nossos pecados. Então, perder a vida simboliza ganhar a vida eterna. E é por isso que vale a pena deixar tudo por Jesus. Amém? É isso por hoje, meus amados e amadas irmãs. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final. Que Deus abençoe vocês. Ai, tá aparecendo agora. Glória a Deus. É a Regina, a Sossô, a Adriana. Oi, Adriana, boa tarde, querida, Deus te abençoe. E a Dona Piedade. Obrigada por vocês ficarem aqui, viu, até o final. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. Eu espero que aquilo que Deus falou comigo, né, Ele possa também revelar o coração de vocês e ainda muito mais, abundantemente além, que vocês possam prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Obrigada por tudo, mamãe, obrigada, Dona Leni, obrigada a todos que assistem depois. Hoje é sexta-feira, então amanhã e depois dia de descanso, pelo menos assim, né? Nós continuamos lendo a Bíblia, mas não tem a live. Segunda a gente volta já com 4 capítulos por dia de novo, né, gente? Então eu vou ter que andar um pouquinho mais rápido, porque até hoje eu não consegui fazer nenhuma live de 1 hora só, do Novo Testamento. Porque tem tanto ensinamento, né? E eu espero que esteja sendo edificante para vocês, viu? Que coisa maravilhosa aprender com você. Que bom estar aqui com vocês também. É um privilégio para mim, um prestígio. Servir Jesus e os meus irmãos
é o maior privilégio que eu tenho na minha vida. Obrigada por tudo, gente. Com Deus e até amanhã e até segunda, se Jesus permitir. Tchau, tchau.